Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistémico. Estamos reunidos mais uma terça-feira para dar continuidade à leitura da obra Saúde, um Novo Olhar, do Dr. Renato Bertati. Tantos livros bonitos, eu não tenho o meu ainda. Obrigada. Temos hoje connosco Marcos Castro para nos orientar, para orientar a leitura. Muito obrigada, Marcos. E temos também para fazer a leitura a Albertina. Muito obrigada, Albertina. Recordo que estes encontros são gravados e disponibilizados mais tarde no canal do YouTube de Milton Plácido da Rosa. Podem colocar questões, podem levantar a mãozinha daqui das reações, da barra de atalho, e também podem levantar a mão física. E passo para você, Marco, por favor, Marcos. Muito boa noite, Manuela, boa noite a todas, boa noite a todos mais uma vez. É sempre muito bom aí, estávamos conversando aqui informalmente, né? Então é uma alegria encontrar vocês aqui. E também o pessoal que assiste depois, né? Às vezes eu recebo assim, eu falo, nossa, mas será que o pessoal assiste mesmo? E me mandam mensagem assim depois que participam das aulas gravadas, né? E também se sentem tocados de alguma forma. Então sejam todos muito bem-vindos e acolhidos. Albertina, pode começar a leitura. Tá bem. Boa noite. Estou lendo a partir da página 64 do livro do Dr. Renato, Saúde, um Novo Olhar. Entramos na boa e má consciência sistêmica. Essas três forças em conjunto não têm foco no indivíduo, mas no coletivo. Nós, porém, não temos essa sabedoria. Mesmo não tendo discernimento, essas forças atuam sobre nós e da mesma maneira que na consciência pessoal, no campo sistêmico, também existem a boa consciência e a má consciência. Bert Hellinger identificou que, se a consciência sistêmica é desrespeitada, criam-se nos sistemas enredamentos ou emaranhamentos, assim eles o nomeou. Tais enredamentos se manifestam nos indivíduos e se reproduzem por gerações, na exata memória e proporção dos sentimentos ocorridos, até que se recupere a ordem original. Para ocorrer a desordem, basta que uma ou mais forças sejam desrespeitadas em cada sistema. Por exemplo, em relação à pertinência, quando no sistema há exclusões. Quando a ordem de chegada, quando quem vem depois não aceita seu lugar e quer tomar o lugar de quem veio antes. Em relação ao equilíbrio de troca, quando quem recebe não tem para dar em troca. No campo sistêmico, quando respeitamos essas leis, estamos em sintonia com elas. Imediatamente chega-nos uma sensação de força, de liberdade e clareza, enfim, uma sensação de bem-estar e de estarmos no devido lugar, em equilíbrio. No entanto, se há violação dessas leis, imediatamente vivenciamos o efeito em nós, mesmo não sabendo da existência delas. Logo, temos a seguinte questão: como é percebida e vivenciada a má consciência no campo sistêmico? No campo sistêmico, quando a violação da ordem da pertinência,
vivenciamos tal problema através de um sentimento revelador desse desrespeito, a exclusão. Em nós manifesta-se um sentimento de exclusão, ou seja, aparecem as mesmas sensações vividas pela pessoa que se sente excluída em algum lugar no sistema. Em decorrência, vão surgir os sintomas ligados a isso: sofrimento, inquietação, ansiedade e, de modo mais profundo, sem que se possa notar, porque se refere à esfera sistêmica, o sentimento de dor, de exclusão. Quando tratamos de sentimento de exclusão, estamos tratando de pertencimento. Quando há violação da ordem de chegada, vivenciamos a má consciência por meio de uma sensação de culpa e desrespeito. Sentimos-nos desrespeitados sem que reconheçam nosso lugar, nossa posição dentro daquela família ou daquele sistema. Sem dúvida, vivenciamos o efeito da má consciência, ou seja, de que estamos sendo desrespeitados no que diz respeito à ordem, através dessas sensações. Por exemplo, o chefe que se sente subordinado, o pai ou a mãe que se sentem desrespeitados pelos filhos, ou aquele amigo que no grupo se sente desrespeitado por alguém que chegou por último e quer mudar tudo ou quer se destacar. Quando há violação do equilíbrio de troca, surge um sentimento de injustiça ou sensação de dívida que está denunciando o desequilíbrio. Por exemplo, se numa relação uma pessoa dá muito mais do que recebe, vai ocorrer um movimento de dupla dimensão. Quem dá mais do que recebe sente-se no direito de cobrar, aquele que recebe e não retribui. Ou seja, dá menos, gera em si uma sensação de dívida. Nessa dinâmica, o credor se sente no direito de exigir e, por sua vez, o devedor sente-se perseguido e constrangido diante do credor. Essas percepções colocam a relação em risco, pois, se esse equilíbrio não for saudado, ocorre uma quebra de confiança, uma ruptura. O credor tem a sensação de estar sendo injustiçado e o devedor a sensação de ser perseguido. E muitas vezes, por se sentir perseguido, começa a falar mal do seu credor. Quando se chega a esse ponto numa relação, ela está em perigo, porque houve o rompimento do vínculo da confiança. Todos esses sentimentos vêm acompanhados de dor, de raiva, de ansiedade, de nervosismo, agressividade, que são sentimentos secundários. Esses sentimentos secundários encobrem, no fundo, um sentimento primário, normalmente expresso através da sensação de impotência, ou de exclusão, ou de injustiça, ou de dívida, ou de mal-estar. Agora, fazendo um resumo dos aspectos da boa e da má consciência, podemos sintetizar que a boa consciência nós vivenciamos quando estamos alinhados a essas forças através de uma sensação de liberdade, estar no lugar certo, de clareza. Quando essas forças são violadas, ficamos desalinhados e vivenciamos a má consciência através do sentimento de peso, aprisionamento, preocupação, tensão e ansiedade. Portanto, existe boa e má consciência no campo pessoal e existe boa e má consciência no campo sistêmico. Embora a consciência pessoal
Os indivíduos têm a nítida sensação e sabem o que está acontecendo, ao passo que no campo sistêmico não conseguem discernir do que se trata, apenas vivenciam os efeitos da violação da consciência sistêmica. Doença como autopunição. Considerando a consciência pessoal ou a consciência sistêmica, cada vez que uma pessoa se sente mal ou que burla algo, acaba carregando um peso ou uma culpa. Cada vez que uma pessoa transgride seus próprios valores ou crenças de acordo com sua consciência pessoal ou viola essas forças que atuam dentro da consciência sistêmica, surge em ambas as situações o sentimento de culpa. Quando a culpa surge no campo pessoal, a própria pessoa pode buscar uma solução, um lugar de maior conforto. Por exemplo, a pessoa pode reconhecer algo e se desculpar. Quando são violadas as ordens no campo sistêmico, também aparece o sentimento de culpa, porém não é sentido de forma direta pela própria pessoa, e sim vivenciado por sentimentos secundários, como a sensação de peso, ansiedade e autopunição. É consenso social o fato de que, quando nos sentimos culpados, precisamos ser punidos. Por isso, devemos buscar, almejar, esperar por uma punição ou sofrimento. Entre tantas punições, uma delas é a doença, o sofrimento, a espera por algo ruim. Uma vez que a pessoa se sente culpada, imediatamente se põe à espera de que aconteça algo ruim, pois se sente merecedora disso. O pensamento que motiva essa atitude é: se eu sofrer, ganho novamente o direito de pertencer. Assim, eu mostro meu arrependimento pelo ocorrido. Eis o pensamento mágico incluído nessas crenças. Portanto, não se trata de um Deus que vigia cada ser humano, determinando o que cada um vai sofrer. Somos nós que produzimos consequências através de nossas crenças. Desse modo, adoecemos. Nós não nos damos o direito. Adoecemos, nós não nos damos o direito. Dessa forma, nos privamos, buscamos por situações de sofrimento e de tragédias. Esperamos que algo ruim aconteça, ou comigo, ou com minha família, ou com meus filhos, por desejo de punição ou culpa. Por exemplo, uma mulher muito tensa, em alguns casos com distúrbios do sono e que vive muito preocupada com os filhos, excessivamente preocupada, o que está acontecendo? Existe uma profunda culpa. Ela está esperando uma punição, um castigo através de seus filhos. É o caso de mães que fazem um aborto e depois vivem no dia a dia uma preocupação excessiva com os filhos. O filho sai de casa e ela fica angustiada, nervosa, porque sente que pode acontecer algo ruim. Atrás de uma mãe super protetora, ansiosa, nervosa, o que há? Geralmente uma mulher que fez aborto e agora espera que a vida a puna, prejudicando o filho que está vivo. Ela, de alguma maneira, está aguardando que Deus venha buscar o filho dela para puni-la. Ok, Albertina, parar um pouquinho. É bem forte, né? Também esse trecho aqui, quando fala da boa e da má consciência sistêmica e seus efeitos, né? Especialmente como isso é percebido dentro dessa consciência sistêmica. E quando o Renato vem e fala para nós assim, né, sobre a doença, né, como essa autopunição, esse campo
da doença ou de experimentar a culpa e ter esse pensamento de que sim, eu mereço sofrer, eu mereço o castigo, eu me autoflagelo o tempo todo porque sou merecedor disso. E aí a doença também vem nisso. Eu entro na doença como punição porque também não mereço integralmente experienciar a própria vida. E isso tudo esconde esse fundo que está atrelado a essa consciência sistêmica, essas sensações. Essa sensação pode estar atrelado ao não pertencer, ser excluído, pode estar atrelado à hierarquia, né, à ordem de chegada. Que confusão existe aí? Qual é o meu lugar? Aonde estou dentro do próprio sistema de origem, por exemplo, ou mesmo com relação ao equilíbrio. Então, seja no âmbito pessoal, seja no âmbito sistêmico, a boa e a má consciência também está ligada às próprias leis sistêmicas que o Bert Hellinger trouxe para nós. Agora vejam o quanto isso é forte aqui e o quanto isso atua como um pano de fundo, né? Porque o que se revela ainda é superficial perto da verdadeira causa, da origem que leva a ter aquele sentimento de culpa, de exclusão, né, que se manifesta através de raiva, de doença. Então, o que a constelação familiar realmente nos traz? Que a gente possa chegar na origem dessa desordem, porque nesse campo há uma desordem. É uma desordem que nem sempre é percebida à primeira vista, mas que sim contraria essa consciência sistêmica, ou que a gente pode chamar, né, das ordens do amor, das leis sistêmicas. Aí eu vi que ele, quando ele colocou um exemplo aqui, por exemplo, né, o chefe que se sente abaixo daquele que é subordinado, e aí o desrespeito. E aí depende do aspecto que ele está colocando aqui, né, talvez como o chefe se sentindo desrespeitado, porque tem muitos que se colocam realmente nessa posição. É o chefe que quer estar na posição de subordinado e não assume o seu lugar de chefe, a sua posição, a sua legitimidade, a sua autoridade. Mas aqui, pelo que eu senti que o Renato queria colocar, é quando quem está de baixo está afrontando essa posição também do chefe. E aí, por isso, esse sentimento de desrespeito, né, por conta de não estar sendo, inclusive, visto, legitimado na sua verdadeira função. E isso, nas organizações, gera uma confusão enorme. Das duas formas que eu falei aqui, ou o chefe, que realmente é desrespeitado, e seus subordinados, então, não os respeitam ou não o veem como chefe, ou o chefe que se coloca numa posição de subordinado. Por que isso acontece? Aquele lugar, então, do chefe fica vago. É como se esse lugar tivesse vago. E aí, dentro dessa empresa, dentro dessa instituição, alguém vai querer ocupar esse lugar. E às vezes é alguém interno da própria empresa, da própria instituição, ou às vezes são externos, aqueles que também colaboram dentro dessa instituição. Por exemplo, já que estávamos lendo o livro sobre o direito sistêmico, né, no âmbito jurídico, imagine um fórum, né, imagine o juiz que não ocupa esse lugar do juiz. O que vai acontecer? Alguém vai querer ocupar. Seja um servidor, seja um advogado que está de fora e percebe que aquele lugar ali também está vazio, ele vai entrar para tentar ditar as normas, inclusive ali dentro. Seja um auxiliar da justiça, um perito, ele vai começar a ditar também algumas normas ali, e isso gera uma insegurança e uma instabilidade entre todos que estão ali. Tudo por conta de um lugar que não está sendo ocupado efetivamente por aquele que detém esse lugar. E aí, o porquê isso não está sendo ocupado, a gente também pode investigar essa causa e ver aonde essa pessoa se liga dentro do seu próprio sistema que está na boa ou na má consciência. Eu não sei se ficou confuso agora, que só trazer um pouquinho de de um exemplo para a gente ir identificando, porque, aqui esse
texto ele é denso e teórico, mas eu deixo esse espaço aberto aqui se alguém quiser comentar alguma coisa. Já viram isso que eu falei aqui sobre alguém que não ocupa o seu lugar dentro de uma empresa, dentro de uma instituição? Alguém já vivenciou alguma experiência assim que fala: "Nossa, então isso também está ligado na boa e na má consciência e na ordem?" Isso quer dizer, se não se respeita essa ordem, essa hierarquia, vem a desordem e com a desordem a confusão geral. Já viram isso? Vejo algumas cabecinhas aqui concordando. Para o pessoal de casa que vai escutar depois. Posso falar? Por favor, Helena. Não é bem nessa questão da pessoa não se posicionar, né? Mas me lembrei de duas situações. Eu trabalhei em empresas muito tempo como consultora, né? Então, tinha casos que o funcionário saía e depois de um tempo ele voltava como consultor, e muitas vezes para a mesma equipe. Então, assim, essa ordem fica bagunçada, né? Porque agora ele não faz mais parte da equipe, mas ele volta. E uma outra situação que eu estou vivendo recente, que é de um grupo, em que muitas pessoas tinham saído desse grupo e agora, após pandemia, as pessoas voltaram. Algumas, que eu nem cheguei a conhecer, porque era muito antigo. E aí é um desconforto, porque aí você vê a pessoa chegando ali como se ela já ainda fizesse parte, né? E já, vamos dizer assim, pondo as asinhas de fora, de repente querendo agir como agia antes, mandando em algumas coisas, e é muito estranho, gente. Porque, sei lá, são mais de 5 anos que a pessoa não faz mais parte daquele grupo, então muita coisa mudou, né? E aí retomou agora, acho que voltando lá no início, né? Então é bem estranho, essa ordem fica confusa, né? Isso. Mexe, E vem mexe justamente essa bastante. sensação de confusão, né. Eu usei essa palavra Hum. confusão, porque é o primeiro que se apresenta, assim, porque talvez não se saiba nem definir o que se sente, mas se experimenta no corpo, se experimenta essa inquietação, o que é que está acontecendo aqui, algo movimentou de alguma forma, né. Nos seus exemplos, quando você fala do consultor que saiu dali como, né, um servidor, um funcionário, entre outros que estavam ali, depois volta como esse consultor. E aí vai muito dessa postura de como é que ele volta, porque isso depende muito de como você volta naquela instituição, naquela empresa, e qual é a sua o seu serviço, assim, que você vai prestar estando ali nessa condição. Porque senão você pode facilmente trazer imagens velhas, imagens antigas, informações da época que você esteve ali e já entrar nessa esfera de julgamento mesmo. E aí você não está nem livre na sua consultoria. A sua consultoria já é contaminada, e isso se mostra, inclusive, na face desses que ficaram lá, na face desses servidores, na face desses empregados que um dia estiveram junto com você. Como a gente ganha essa legitimidade? Eles mostram. Eles mostram. E para isso exige uma postura desse consultor de estar ali a serviço também da empresa deles, eu não sei qual foi, né, o propósito da consultoria, mas se colocar nessa dimensão, porque senão isso dá um problema enorme. E muitas empresas perdem, inclusive, contratando consultorias. Gera ainda mais confusão dentro da própria empresa. É preciso ter cuidado com essas consultorias. É um aspecto bem delicado mesmo. Talvez alguém já tenha visto isso assim que entrou alguém para fazer algo ali e melhorar e de repente não foi bem isso que aconteceu. Depois, quando você diz desse pertencimento, isso é muito interessante, né? Porque vamos pensar então no nosso sistema de origem, que a gente não sai dele, certo? Agora, de alguns sistemas a gente sim pode entrar e sair. E aí, quando a gente entra, quando a gente sai, isso vai se movimentando. Esse sistema se movimenta. E aí eu te conto uma experiência aqui que nós fizemos aqui em Botucatu, onde eu trabalho. Então, dentro da instituição, nós fizemos assim: olha, vamos verificar
esse pertencimento, essa ordem de chegada, mas não falando assim, né, explicitamente assim. Mas então nós vamos sentar aqui e vamos nos posicionar de acordo com a chegada aqui no juizado. E por que isso? Olha só, vai chegar no seu ponto. Porque ali também existiam pessoas que estavam há mais tempo na Justiça Federal como um todo, mas que estavam há menos tempo no juizado, que tinham 15 anos de Justiça Federal, mas desse juizado tinha 1 ano, 2 anos, 3 anos. E aí veja como isso ilustra um pouco do que você está dizendo, que essa pessoa já vem assim, não, mas eu tenho 20 anos de justiça. O que é que vocês estão querendo me colocar aqui nessa posição de quem chegou por último? E aqui você chegou por último. Essa foi uma primeira experiência que a gente fez. E isso deu um movimento ali, primeiro, para ver quem participava mais daquela história ali, no local. E nós ficamos nessa configuração durante 1 ano e pouco. Depois, nós movimentamos essa configuração para mudar as posições e verificar quem eram aqueles mais antigos na Justiça Federal como um todo. Mudou tudo. E aí aqueles, né, existiam alguns que eram novatos, por assim dizer, ali nessa localidade, mas que eram já antigos na instituição. E aí a gente percebe o quanto isso gera sensações no grupo. Olha, só de fazer essa movimentação, houve sensações no grupo. Alguns se legitimaram ainda mais, porque ocuparam um lugar dentro da instituição, hierarquicamente falando, e outros já se sentiram preteridos, porque aí já foram para o final da fila. Agora, cada um no seu lugar. É preciso verificar que ordem se busca nesse lugar, porque cada ordem estabelecida gera um movimento diferente e gera também, às vezes, uma inquietação diferente. E quem não está no seu lugar se mostra rapidamente, rapidamente. E muitas vezes é inclusive com algumas desculpas aqui, não, eu não gostei desse lugar, não quero sentar aqui, aqui bate um vento, aqui eu não consigo ficar perto do meu colega, que eu gosto, que começa assim o subterfúgio, né? Para não ocupar o seu lugar efetivamente, e aí acaba saindo também da sua força, porque não está no seu lugar. Então, essas energias, sim, se movimentam com relação a esse pertencimento que você trouxe para nós aí, viu, Helena? Ô Marcos, já que os assuntos difíceis ficam para você, eu fui lembrando, é, você foi falando, eu fui lembrando que eu já ouvi isso de alguns facilitadores, né? Quando é o relacionamento de casal, que de repente se separa, né? Aí vem uma outra mulher e depois essa primeira que separou volta, né? A pessoa se reconcilia. Essa ordem também ela volta, né? Então assim, ela era a primeira mulher, veio a segunda e depois ela voltou a ser a terceira. Quer dizer, ela voltou no relacionamento. Isso E, também qu- fica e confuso, quando né? você fala volta, você está falando que ela volta a ser a Eles primeira? se. Não volta a ser a primeira, eles voltaram a ter um Ah, relacionamento. isso. Eu entendo que não é a primeira mais, né? Que agora ela é a terceira, mas ó como é confuso, porque como ela foi a primeira, ela acha que ela é a primeira. E ela tem que abandonar essa imagem. Porque senão esse relacionamento volta no antigo e volta no ponto onde fatalmente eles irão se separar novamente. Porque então, assim, se eles conseguem retomar esse relacionamento, que não é fácil, retomar uma relação assim, e deixar esse antigo, porque lá atrás precisou cada um seguir o seu lugar, agora, para eles voltarem a estar unidos novamente, eles precisam olhar para um ponto novo em comum. Senão, eles vão novamente se separar. Porque senão começam as comparações lá de trás. Isso não é nada fácil no dia a dia. No dia a dia. Falando aqui, sim, então eles olham para o novo juntos, deixam aquilo que foi vivenciado, né? E é tudo muito fácil. A Albertina já está dando risada aqui comigo, né? Porque realmente, assim, ótimo. Mas a hora que você se coloca nessa condição para vivenciar essa experiência, isso te toma no seu corpo. E então você também precisa se colocar de acordo com isso e abandonar essas velhas imagens.
senão vão se separar novamente. Ou, se não se separar, não vivem efetivamente como um casal, eles encontram outro tipo de relação. Às vezes se tornam até bons amigos. Tudo bem, Marcos, Helena? Tudo bem. Marcos, tem aqui no chat, a Carla colocou aqui uma questão. E se for um aborto espontâneo que a mulher não saiba, isso pode acontecer também nesse último caso que ele comenta sobre a mulher nervosa? A Carla, se quiser, pode abrir o microfone e colocar a sua questão. Oi, boa noite, tudo bem? Quando ele fala nesse último exemplo da mulher tensa, né, muito preocupada com os filhos e que isso pode ser resultado de um aborto que ela provocou e é aquele sentimento de culpa, né? Que ele tá falando da autopunição ali, né? E, mas, por exemplo, a gente sabe que tem muitos casos de aborto em que a mulher não, às vezes não sabia. Hoje em dia, com o diagnóstico mais precoce, geralmente se descobre. Mas antigamente mesmo não se descobria, né? Ou às vezes passa batido mesmo. É, e a pessoa, às vezes, ela tem esse relato, claro, eu entendo aqui que não é todo mundo que é tenso, não é todo mundo que tem esses sintomas que teve um aborto. Mas nesse caso específico, ele está falando só de um aborto provocado ou os abortos espontâneos também que sejam sabidos, né? Ou que não se, ou que são desconhecidos também entrariam aqui. Oi, Carla. Muito bom você trazer isso. E nesse campo sistêmico, né, dessa consciência sistêmica, entra tanto os abortos provocados quanto esses abortos espontâneos. Fala alguma coisinha só no seu microfone para você voltar para minha tela, Oi. que daí eu vou falando diretamente para você. Deixa eu ver por que que eu estou vendo só a Manuela aqui. Calma aí que eu já te marco aqui, pronto. Então, esses abortos também se referem aos abortos espontâneos. E eu vou te dizer um pouco mais, que talvez seja até chocante isso, mas já vi em constelação, a energia assassina através dessa mulher que tomou, por exemplo, a pílula do dia seguinte e que não queria esse filho. Essa energia permeia esse sistema também e atua. E aí o que acontece quando o Renato dá esse exemplo, dizendo sobre essa mulher nervosa, tensa, e se você olha na superfície, ela está sempre muito preocupada com os filhos, querendo atender, querendo fazer tudo por esses filhos, e o que se esconde? No fundo, ela não olha para esse próprio aborto. Ela não olha para esse evento que atua de forma mais profunda. E aí quem vai olhar para isso? Algum desses filhos, ou os filhos. E aí eis a preocupação, inclusive, dessa mulher, porque ela sabe que ela tem que olhar para algo que é dela, e esse filho está assumindo algo que é dela. E então, como podemos olhar para tudo isso dentro dessa grande consciência? Essa mulher precisa olhar por si mesma para aquilo que compete a ela e que gera muita dor. Isso é um evento muito doloroso. Existem mulheres que realmente se prostam no chão quando têm que olhar para essa dor. Muitas vezes, o que também auxilia, inclusive dentro dessa constelação, é quando se vê a imagem de que esses filhos estão se colocando no lugar. De repente, isso movimenta também essa mulher, mas não é fácil. Existem mulheres que ficam paralisadas quando precisam olhar para a sua própria dor, seja esse aborto, então, provocado ou espontâneo. Esse ser também tem um lugar, também pertence dentro dessa grande consciência sistêmica, que vai além desse individual e olha para esse pertencimento do coletivo.
isso que você colocou da pílula do dia seguinte, que é uma coisa assim, que a pessoa que usou, ela não tem dimensão se houve uma concepção ou não, né? Então, assim, não chegou, fica sempre essa dúvida, né? Eu tomei a pílula, sangrei, eu tive uma concepção ou eu tive um sangramento sem concepção, né? Porque não tem como eu saber, né? E agora você falou, eu fiquei bem impressionada com isso, porque eu nunca tinha pensado tão longe assim. Eu sou farmacêutica e vendi muita pílula do dia seguinte. E tem pessoas que fazem muito uso, meninas, e não. Como ela foge a consciência, meu Deus. Fiquei impressionada agora com isso. Sim, e eu falei para provocar. Mas é uma provocação interessante mesmo, nunca tinha refletido. Gratidão. Obrigado, cara. Posso acrescentar uma coisa, Marco? Por favor, Mais uma Cleusa. provocação. Quando eu fiz a formação, no meu grupo tinha um ginecologista. E essa ficha caiu em relação ao DIU. Então, assim, para ele foi muito impactante saber que na profissão dele ele colocava o DIU em mulheres e isso provocava aborto, né? E assim, daí isso ficou, para mim, assim, foi muito marcante também. Então, assim, além da pílula, tem isso também. Ai, meu Deus, eu uso DIU. Ah, Sim, isso atua no campo sistêmico. Isso atua na alma, né? É como se, assim, aqui você se coloca a serviço. Só se faça essa pergunta. Aqui eu me coloco a serviço. Na minha profissão, né? Na minha vida como um todo. Aí eu vou deixar essa pergunta porque já ficou sério por si mesmo. Temos pessoas com a mãozinha levantada, Manuela? sim, temos o Ronaldo e a Vera Lúcia. Ronaldo, pode abrir o microfone, por favor. Não, a questão que eu ia colocar é a seguinte: se a mulher tomou a pílula do dia seguinte ou o DIU, e isso provocou um aborto que ela nem ficou sabendo, o filho que ela vai ter, vamos supor que ela tenha 2 filhos depois. Os 2 filhos dela não são o primeiro. Vamos supor que ela tomou 3 pílulas no dia seguinte, né? Depois ela tem 2 filhos, quer dizer, o primeiro filho que nasceu é o quarto filho dela. Ele teria que ser colocado nessa posição para ele ter a força, né? Porque se ele for colocado como primeiro, ele vai ser totalmente uma pessoa que não vai ter força nenhuma, né? Fica um peso para ele. Fica um peso. Um fardo que fica difícil de carregar. Durante algum tempo pode ser até que ele tente, porque dentro da boa consciência, o bonzinho, aquele que faz algo pelo sistema, só que depois isso se volta e isso vai tirar a força desse menino, dessa menina. Então, sim, como você falou, é claro que eu não estou afirmando aqui que toda pílula do dia seguinte a pessoa teve uma gravidez, né? Acho que isso fica tranquilo e claro para nós, mas sim, em alguns momentos existiram gravidez anteriores. E aí cada um deles tem o seu lugar. E a gente pode até, às vezes, na constelação ou fazer algum exercício para verificar o lugar de cada um nessa linhagem dos filhos. Né? Onde estão esses filhos, o primeiro, o segundo, o terceiro, e aonde ele se sente que tem a maior força. E ali ele permanece. Alguns precisam, inclusive, levar algo nas mãos, indicando que existiu outro ao lado, seja mais velho ou mais novo. E aí ele consegue encontrar o seu lugar. Qual filho olha? Não é? Quando nós falamos isso assim, o Ronaldo deu um exemplo aqui, olha, a pessoa teve um filho antes, um aborto, e outros 2. Então, quem vai olhar para esse aborto? Não sabemos. Não sabemos. Mas aquele que por algum amor se vincula a esse emaranhamento. Às vezes os 2 filhos posteriores. Às vezes um só. Isso nós não sabemos, mas isso fica evidente dentro de uma constelação.
Ok, Ronaldo? A Vera, né, Manuela? Sim, Vera, pode. Já tem o microfone aberto. Pode falar, Vera Lúcia. Boa noite. Boa noite. Desculpa eu entrei atrasada porque mudou hoje o endereço, né? E eu demorei para perceber isso, então consegui entrar só mais tarde. Mas pelo que vocês estão falando, a minha pergunta é mesmo essa. Eu acho que você já respondeu, mas eu acho que está difícil de eu entender. Porque a pílula do dia seguinte, as pessoas tomam, mas muitas vezes elas não estão grávidas, né? Não aconteceu nada. Elas tomam para prevenir. Nesse caso, acho que não tem nenhum peso. Ou será que só porque tomou a pílula já tem uma ideia de assassinato, Marcos? O que você acha? Não, então precisamos, eu fiz uma provocação lá atrás e precisamos ver isso especificamente no sistema, como isso atua. A pílula do dia seguinte, tem mulheres que tomam e não engravidam, tem mulheres que tomam e engravidam. Já viram casos assim? Mulheres que tomam a pílula do dia seguinte e têm uma gravidez. E aí, qual é o peso disso na alma? Como isso acontece naquele sistema? Por exemplo, já vi, nesse caso, de mulher que tomou a pílula no dia seguinte, engravidou. E aí, essa filha levava essa informação: a minha mãe não me quer. E essa mulher era uma mãe exatamente descrita aqui pelo Renato, preocupadíssima com os seus filhos, porque depois ela teve mais de um, que fazia tudo pelos seus filhos e não entendia o porquê que vinha esse sentimento de rejeição dessa filha, de exclusão dessa filha. E aí, uma constelação, nós fomos voltando, em algum momento ela lembrou da pílula do dia seguinte, porque ela dizia assim: essa filha eu amo muito, eu amo demais, e não tenho dúvida que ela ama muito. Mas lá atrás, naquele primeiro momento, existiu um passo em direção a tirar essa criança ou não ter essa criança, por várias situações. Eu não estou aqui nem, não é para julgar o comportamento de ninguém, mas por várias situações. E a criança veio, e mesmo assim levava essa informação e se sentia excluída. Não se sentia uma filha benquista pela mãe, mesmo a mãe fazendo tudo por ela. Então nós temos que olhar individualmente isso, tá, Vera? Alguma coisa assim que eu disse aqui de indicativo geral para despertar um pouquinho e chamar a nossa atenção, inclusive consciência, né? Despertar, mas não que eu possa falar para você que isso atua de uma forma tão certa em todos os sistemas, porque atua de forma diferente. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Obrigada. Obrigado, Vera. Mais alguma pergunta, Manuela? Ou a gente a gente consegue ler mais um pouco? Sim, não tem mais ninguém com a mão levantada por agora. Ok. Então podemos continuar a leitura. Albertina, por favor. Vamos continuar a doença como exclusão. É aqui, né? Grande parte das doenças acontece ou porque as pessoas estão punindo a si mesmas, ou porque há exclusões no sistema, ou pela conjunção de ambos os fatores. Portanto, tratar dessa abordagem é fundamental. As doenças surgem porque existem pessoas excluídas, pessoas que, de alguma forma, agiram de um jeito que a família não aceitou, seja porque aquele ente querido se suicidou, seja porque se casou com alguém que a família não aceitava,
Pode ser ainda o caso de algumas etnias não aceitas, outra religião, a presença de abortos e de crianças perdidas. Qual foi a ação da família em tais situações? Ela excluiu. Vou falar um pouco mais de abortos, porque na constelação familiar, o aborto não tem a ver com o que a sociedade acha, não tem a ver com valores religiosos. Aqui a gente observa e aprende. Já trabalhei com milhares de casos, não um ou dois, não centenas, mas milhares de pessoas. E pude observar os efeitos do aborto, de todos os abortos. Muitas mulheres, mesmo casadas, engravidam e abortam sem nem comunicar aos pais dos respectivos fetos. A mulher tem um poder real. Quando a mulher exerce esse poder, ela arca com as consequências disso. Não estou questionando se é certo ou errado, se é bom ou mal. Aqui estamos falando de fatos, de realidade, porque vejo e vivo essa realidade o tempo inteiro. Uma mulher grávida precisou de um homem para engravidar. Se foi o marido, o amante ou o vizinho, não importa. No momento em que ela está grávida, se quiser contar ou não, abortar ou não, ela decide. E ela faz isso, as mulheres fazem isso. É lógico que tem mulher que respeita o homem, e se ela engravida, vai até esse homem conversar sobre isso. Ela vai dizer, eu quero esse filho, ou eu não quero esse filho. Vai expressar o desejo dele, mas quem decide? A decisão da mulher pode estar totalmente alinhada com a decisão do homem. O homem diz que não quer o filho e a mulher concorda. Então, os dois assumem juntos essa responsabilidade, o que é correto, e arcam com as consequências. Agora, se esse homem disser que quer o filho e a mulher não quiser, ela dará um jeito de abortar. Mesmo que as religiões digam que isso é pecado mortal, quando decide fazer, ela faz, sozinha, com a agulha, com a pílula do dia seguinte, e eu estou falando de fatos. Qual é o efeito do aborto? Não é pela questão moral, religiosa ou social, é pelo efeito sistêmico que o aborto traz tanta perturbação no campo sistêmico. Por quê? Pelo simples motivo de que fere a primeira lei que Bert Hellinger descobriu, que atua no sistema, que é a pertinência. Uma vez que houve a fecundação, ali tem um ser. Isso significa que essa pessoa tem direito de pertencer àquela família, àquele sistema. Ela já pertence, ela já existe. Quando é feito um aborto, nega-se a essa pessoa o direito de pertencer. Então, aí se cria uma exclusão. Fere-se uma das leis sistêmicas. O que Bert descobriu é que, quando uma pessoa é excluída, seja porque foi um aborto, seja porque foi um recém-nascido sem vida, seja porque alguém se suicidou, não importa qual seja o motivo da exclusão. Quando alguém foi excluído, a exclusão vai se repetir na próxima geração. Estou comunicando uma descoberta feita a partir das constelações familiares de que todo aborto tem a tendência a gerar uma exclusão, com raríssimas exceções. Mas e um aborto espontâneo que não foi provocado? Se os pais não viverem essa dor juntos, o efeito desse aborto, mesmo não tendo sido provocado, é o mesmo que um aborto provocado. Quando os pais perdem um filho de 4 meses de gestação, de 6 meses, de 8 meses, não importa.
Quando os pais perdem um filho, precisam viver juntos esse luto. O que é viver o luto? É como expressamos o nosso amor na morte. Então, na morte, o luto é expresso e vivido com a tristeza, dor, silêncio. Se depois de um aborto o casal vive essa dor, inclui aquela criança. Dá a ela um lugar dentro da família. E isso não tem um efeito de exclusão, porque mesmo não estando ali, ela é lembrada. Os pais falam dela para sempre, ela é contada. Nós tivemos tantos filhos, mas um a gente perdeu. Dizem normalmente, até dão nome para essa criança. Então, ela tem um lugar, e mesmo não estando ali, ela permanece. É contada como alguém que faz parte da família. Não importa se viveu 3 meses, 1 mês, 6 meses, 1 ano ou 10 anos. Assim, não há um impacto sistêmico na família, porque os pais viveram a dor juntos, viveram o luto, e depois disso, mantêm o lugar da criança. Mas por que o aborto tende a gerar exclusão? Porque quando uma pessoa faz um aborto, é uma situação muito difícil, especialmente para a mulher. É uma decisão muito difícil. É tão difícil e perturbadora que muitas mulheres nunca mais se recuperam emocionalmente. Muitas mulheres nunca mais se dão o direito de ter filhos. São mulheres que depois vão ter muita dificuldade quando se casam novamente ou durante o mesmo casamento de engravidar. Esse é o motivo de muitas mulheres não engravidarem mais. Elas se punem inconscientemente por isso. Se elas se punem por valores familiares, por valores religiosos, não importa. O fato é que muitas delas se punem. Aqui estou falando do efeito da exclusão, por simples pertencimento, não entre questões sociais ou religiosas. Isso não me diz respeito, não é desse nível que eu estou falando. Muitas mulheres estão interessadas nos filhos, mas não nos homens. Portanto, têm filhos e não comunicam aos homens. Mesmo que o pai não saiba, é fato que a metade dessa criança é ele e a família dele. Portanto, mesmo ele não sabendo, isso vai ter um impacto na vida dele. Se ele se casar com outra pessoa e tiver um filho, esse filho terá um meio-irmão, mesmo que não saiba disso. Na alma, isso tem efeito profundo para essa criança, porque mesmo sem saber, na alma, ela reconhece. E como a gente identifica isso na criança? Muitas vezes são crianças que nascem e choram desesperadamente. Isso é um sintoma comum. Crianças que não param de chorar e os médicos tentam ver o que está acontecendo, não encontram nada, mas a criança chora dia e noite, chora 1 mês sem parar. Outro sintoma são crianças que brincam sozinhas e com amiguinhos invisíveis, porque a criança não tem um pensamento racional, ela tem uma conexão profunda no campo com esses irmãos excluídos e não diferencia o mundo dos vivos do mundo dos mortos. Portanto, a criança que brinca sozinha e muitas vezes dá nome, fica conversando com esses irmãos excluídos que nem o pai nem a mãe sabem que existe. Vou dar um outro exemplo. A mulher, às vezes, uma mulher engravida e não sabe, e em algum momento dos 3 primeiros meses tem um sangramento. Depois ela descobre que está grávida. Isso é frequente, já vimos muito. Ou mesmo sabendo que está grávida, às vezes a mulher tem um sangramento, mas não aborta. A gravidez vai adiante e ela acha que está tudo certo. Esse sangramento, na maioria das vezes, é um aborto. Eram gêmeos e um morreu, tendo o outro permanecido. A mulher nem sabe
Ela só sabe que teve um sangramento e a gravidez continuou. Muito no início da gravidez, nem dá para identificar se é um feto ou se são dois. Na nossa experiência, um sangramento nesse período significa um aborto. Quando acontece o aborto de um dos gêmeos e o outro sobrevive, posso dar exemplos de muitas situações. A criança começa a se desenvolver e quando chega a fase de engordar no útero, ela para de engordar, para de se desenvolver, a gente vê que respeita o lugar do irmão e nasce com peso como se fosse de uma criança gêmea. Essas crianças choram dia e noite sem parar, porque elas sentem a falta do irmão gêmeo. Essa é uma situação gravíssima para a pessoa para o resto da vida, porque racionalmente ela não sabe que tem mais um irmão, mas na alma ela sente um vazio, porque ela foi gerada junto com o outro. E a partir de um momento eles se perderam, houve uma separação. O que tem um impacto na vida da pessoa para sempre. Ela vai viver buscando por essa pessoa. Muitas vezes, ela começa um relacionamento achando que encontrou alguém e pouco tempo depois ela vê que não é isso. Então, ela passa a vida em busca de algo que ela não sabe o que é. Quando a situação é colocada numa constelação, muitas vezes o que se revela é o irmão gêmeo que se perdeu num aborto, sobre o qual nem a mãe nem o pai sabiam, mas a criança sim. Viver isso é um grande alívio, porque na alma dessa pessoa reconhece que era por isso que buscava. E agora ela não só obtém uma resposta, como tem a possibilidade de se conectar com aquilo que na alma atuava nela, mas que conscientemente, racionalmente, ela não sabia. Com isso, grandes avanços, melhoras, transformações acontecem na vida da pessoa. Tudo bem, Observe, Albertina. tá bom, né? Podemos parar para você descansar um pouquinho também. E quantas informações aqui nessa parte que nós lemos, né? E especialmente com relação então a esse tema aborto, e vocês vão vendo o quanto esse tema também é amplo e toca profundamente. E a gente vê isso durante as constelações, não é? Quantas mulheres se sentem conectadas àquele tema, àquela situação, mesmo que não tivessem conhecimento de qualquer tipo de experiência semelhante com relação a isso. É uma informação muito forte dentro desse campo, especialmente para as mulheres. E aqui por que eu falo as mulheres? Porque vocês viram, com relação ao aborto, quem tem a palavra final. E muitas vezes, é claro, vocês vão dizer, não, mas a mulher foi pressionada pelo homem, e sim, né, nós sabemos o quanto isso acontece. Agora, vejam esse grande, e o Renato coloca aqui poder, né? Esse grande poder que está nas mãos da mulher. Porque sim, ela tem essa palavra final, fazer ou não fazer o aborto. Esse seria no caso dos abortos provocados. Isso tem consequências, né? Quando ele fala das exclusões, por conta dessa exclusão, dessa violação à lei do pertencimento, outros da geração seguinte vão olhar para isso, né? Então, vêm outros filhos que também olham para esse que foi abortado. Depois tem os abortos espontâneos, alguns que as mulheres nem têm conhecimento, mas na alma existe uma busca por esse irmão, por exemplo, que não chegou. Eles se buscam. E quando a mulher também não fala isso para o pai dessa criança, na alma continuam a se buscar. Se buscam incessantemente. Então, eu digo assim, na alma não se esconde nada das crianças e com relação às crianças.
Porque tem um efeito de alívio e reparador quando se vive isso, porque se olha para isso, né, quando se vive esse luto, porque seja espontâneo, seja provocado, é um ser que chegou naquele sistema e que permaneceu por um determinado período. Tenha sido ele muito breve esse período, 1 dia, 2, 10, 1 mês, ou mesmo uma gestação inteira, 9 meses, 1 ano, ele pertence. E aí, por isso que o Renato fala aqui assim: "Olha, o casal tem que vivenciar isso juntos", porque sim, isso exige de nós toda a nossa entrega, exige a dor, o sofrimento, a maneira como você expressa o seu luto e traz essa criança também para dentro de si. Dá um lugar para essa criança. Muito mais do que fazer algo apenas externo, porque vocês já devem ter ouvido falar que alguns fazem assim: "Ah, coloca mais um lugar na mesa, eh, dá um nome", né, mostra de alguma forma, e isso também é bom porque chama a atenção, mas isso precisa acontecer no coração. Isso precisa chegar no coração desses pais. Quando esses pais conseguem realmente dar um lugar no coração para essa criança, incorporam essa criança toda no sistema, isso tem um alívio, não só para esses pais, como para a própria criança, como para os filhos. Muitas vezes, a criança que foi abortada, a criança que morreu precocemente, ela sabe do seu tempo. A gente vê claramente isso dentro da constelação. O quanto ela é agradecida, inclusive, pelo tempo, pelo breve período de tempo que permaneceu naquela família, ou que por algum momento permaneceu no útero daquela mulher. E aí, então, também é possível incorporar essa criança e dar um lugar por esse brevíssimo tempo, mas que para aquela criança fez toda a diferença e para aquele sistema também faz toda a diferença. A gente poderia ficar aqui mais 2 horas falando sobre esse tema, porque ele é instigante, assim, apaixonante, eu também gosto, mas eu vou deixar algumas coisas para o Renê também, ele fala que deixa para mim as perguntas mais difíceis. Como a gente já está extrapolando no horário aqui, se alguém precisar falar alguma coisa, fique à vontade, senão a gente vai parar por aqui hoje com muitas reflexões aí que parece que vieram flechadas no corpo aí para nos despertar de alguma forma. Assim que percebendo hoje aqui. Marcos, não me parece que alguém queira. Ah, é Vera, sim, Vera, por favor. Só um pequeno depoimento. Eu sou psicopedagoga e uma vez uma mãe veio, um casal veio com uma criança com muita dificuldade de alfabetização. E a mãe só chamava de meu bebê. E o casal contou que tinha uma filha mais velha, aquela menina, ela tinha engravidado, contou para as filhas que estava grávida e perdeu espontaneamente. Mas quando perdeu, tive que fazer curetagem, daí descobriu que eram 2. Mas eles falaram, mas o outro, né? Só descobriu depois que já tinha perdido que não era nada, né? Daí eu conscientizei que eram mais 2 crianças, que eles tinham 4 filhos e tal. Fiz um exercício com eles ali na consulta mesmo. Uma semana depois, essa criança estava lendo e escrevendo. Então, é como se aquela criança de 8 anos estivesse ocupando o lugar do bebê não visto. Né? Se foi assim, uma mudança muito rápida no desenvolvimento da criança. Então, ela estava aprendendo, mas não podia mostrar que sabia. E era interessante que a orientadora da escola falava para a mãe, mas por que você chama ela de meu bebê? Era uma menina viçosa, grande, tá? E só meu bebê daqui, meu bebê dali, né? Então, assim, eu entendi, assim, era aquele bebê que não tinha sido visto, e quando descobriram que havia, não valorizaram, porque já tinham perdido. E aí, depois que foi
foi considerado e houve essa mudança muito rápida. Também tem outro caso interessante de uma pessoa que me consultou, e ela queria muito engravidar, já tinha 1 ou 2 filhos, não lembro, mas ela engravidava e perdia, engravidava e perdia. E menos você tinha tido 3 casos assim. Daí eu falei, então, você tem 5 filhos, 2 vivos e 3 falecidos. Depois que ela assumiu isso, que ela tinha aqueles 5, aí ela engravidou e a gravidez foi para frente. Então, só esses relatos assim que eu acho que são interessantes. Ótimo, Vera. Muito obrigado, Vera. Ótimo. E quando você, nesse seu primeiro relato, não nesse, né, especificamente, mas muitas vezes essas mulheres, né, que ficam meu bebê, os pais, não vou falar as mulheres, para as suas crianças, aí eles estão realmente olhando para o bebê. Mas não esse bebê fisicamente que está na frente dele, mas aquele bebê que já partiu, né? É a forma inconsciente, inclusive, que eles encontram e trazem nessa criança que está presente o bebê. E aí essa criança se comporta como bebê. Ela tem que ser o bebê, né? Então, de repente, vejo quando os pais também conseguem olhar para isso, olha o efeito na criança, né? E aí agora eu posso ser o mesmo e também ter o meu irmãozinho ou a minha irmãzinha. Esse é um efeito realmente libertador. Sai daquela esfera de perturbação e entra nessa esfera do alívio, da serenidade. É isso mesmo. Obrigado, viu, Vera? Manuela, então, deixo com você. Então, se mais alguém tiver algo para acrescentar, se não, então vamos dar por terminado hoje o nosso encontro. Muito obrigada a todos, muito obrigada, Albertina, pela sua linda leitura. Obrigada, Marcos, pela sua entrega, pela sua dádiva, por estar aqui conosco e trazer tanto conhecimento, tanto esclarecimento que nos toca a todos nós. Muito obrigada, muito boa noite, uma boa semana e até a próxima terça-feira. Boa noite. Quiser. Muito obrigada. Uma boa noite. Tchau. Boa noite, Boa pessoal. Boa noite. noite, Boa gratidão. semana. Tchau, tchau. Ótima Obrigada, noite. boa noite. Excelente Obrigado, semana. Albertina. Eu que agradeço a Obrigada. oportunidade. Obrigada. Tchau, Manuela. Tchau, tchau, gente. Tchau, boa noite, com Tchau. licença. Tchau.